Olá para você que acompanha a programação aqui pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Nós começamos agora mais um programa Espaço Aberto, recebendo aqui em nossos estúdios o diretor do Zoológico Municipal de Bauru, Luiz Pires, que já esteve conosco aqui várias vezes nos estúdios da TV, agora também pela Rádio Câmara. Luiz, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, poder estar aqui, divulgando um pouco as questões sobre o meio ambiente. Bom, vamos lá, a gente tem vários assuntos aqui para conversar no programa, mas eu queria primeiro falar sobre uma situação que vem acontecendo há algum tempo, não só aqui nas rodovias, mas também no trânsito urbano de Bauru, a presença de animais, muitos deles animais selvagens, ou alguns animais aí como animais de criação, enfim, animais de corte. Quais são os riscos desses animais? A gente sabe que existe o risco do trânsito e também a questão das espécies, muitas delas também em extinção, onças, aqui características do nosso cerrado. Mas quais são os principais riscos desse tipo de situação aqui para o nosso município? Veja bem, essa questão dos animais e na estrada, a gente tem que dividir isso aí em diversas vertentes. Primeiro, quando se faz uma estrada, é para dar segurança para que eu coloque o meu automóvel e possa dirigir e ir de um local para outro. E o cuidado normal que eu tenho que tomar é de obedecer a sinalização e tomar cuidado com carros à frente ou carros atrás. Ou seja, eu pago impostos, e bastante impostos, para ter uma estrada segura. Muitas vezes, hoje em dia, a gente paga pedágio, que sob o argumento de aumentar a segurança nessas estradas, e o animal, de maneira nenhuma, é para estar sobre o leito carroçável da estrada. E nesse caso dos animais estarem na estrada, nós temos dois outros fatores. Primeiro, nós temos o fator dos animais domésticos, principalmente cavalos, bovinos e cães, próximo à área urbana, o que a gente vê? Uma presença maior de cães, que são aqueles cães errantes, que aí já vem uma questão de posse responsável, as pessoas que criam os seus cachorros soltos, ou que abandonam os seus cachorros, e os animais acabam se reproduzindo em grande número, muitos deles até acabam voltando a quase que uma situação feral, que a gente diz, ou seja, a gente fica retornando lá os seus antepassados de lobo para conseguir sobreviver, e acabam próximo então às estradas, onde acaba achando restos de alimentos e seguindo por uma área mais limpa, que é o acostamento das estradas. Nós temos a questão dos equinos e dos bovinos muito séria. Por quê? Porque pelo tamanho, animais aí de mais de 300, 400, 500, 600 quilos, quase sempre os acidentes são fatais para os dois, tanto para o animal como também para quem está dentro do automóvel. E aí, nesse caso, na área urbana, nós temos o problema ainda da criação desses animais em área urbana. Ou seja, nós sabemos que hoje é impossível, que se continue a criar animais de grande porte dessa maneira dentro da área urbana, até por uma questão de saúde pública, ou também pelo uso desses animais, principalmente no caso dos equinos e dos moares, para veículos de tração animal, que já é uma coisa hoje que é impossível que seja permitido dentro do perímetro urbano, Haja vista o perigo que esses veículos de tração animal, eles representam para o trânsito normal. E o que acontece? À noite, esses animais acabam ficando soltos, ou no quintal, ou num pasto improvisado, e quando chega principalmente a época de seca, quando falta alimento, eles acabam estourando as frágeis cercas, arames, e acabam então encontrando também a rodovia onde são atropelados. Agora, com o animal silvestre, a coisa é muito mais problemática. Por quê? Porque as estradas acabam cortando o ambiente onde esses animais vivem. Então não é que alguém cria esse animal próximo à estrada, ou porque eles estouram uma cerca atrás de alimento, nada disso. Os animais, eles têm que circular entre os fragmentos e florestais que ainda existem, eles têm que circular entre territórios diferentes para buscar o seu parceiro para a reprodução, para buscar alimento, porque se é um animal que se alimenta de fruta, a gente não tem fruta o ano todo no mesmo lugar. A gente tem frutas diferentes, frutas silvestres e diferentes em diferentes pontos. Então eles acabam tendo que circular. E quando eles vão circular dessa maneira, hoje eles encontram o quê? Uma rodovia entre um fragmento florestal e outro. Então eles acabam tendo que atravessar essas rodovias.
E por que hoje a gente está vendo tanto mais esse número de acidentes com os animais selvagens? Aí também mais um monte de vertentes. Primeiro, hoje todo mundo anda com uma câmera fotográfica na mão, né? Que são os smartphones, que todo mundo hoje que tem um celular tem uma máquina, então acaba registrando esses acidentes. Segundo, os nossos veículos hoje são muito mais potentes do que os veículos antigamente, e os faróis também são muito mais potentes, né? A gente que é aí já de algumas dezenas de anos atrás, a gente lembra lá que o farol ele iluminava 10, 12 metros à frente, né? Os carros andavam aí a 80, 100, 110 km por hora. Hoje, né, a gente usa os faróis de xenon, faróis de LED aí que iluminam 100, 150 metros, né? E os carros hoje, eles desenvolvem uma velocidade muito maior, né? Hoje acho que qualquer carro aí, você vê lá no velocímetro, está marcando 180, 200, 220, 240. E esses atropelamentos geralmente ocorrem no período noturno. Tá? Por quê? Porque quando o animal está atravessando a estrada e aquele farol muito forte bate na sua vista, aquilo e praticamente cega esse animal e ele fica parado e não entendendo o que é aquele clarão que aparece na frente dele no meio da noite. E ele para olhando para esse clarão. Só que esse clarão chega em questão de milésimos de segundo até ele, que é o automóvel que está com o seu farol. E à noite a gente sabe, infelizmente, né, as pessoas aproveitam porque sabem que tem menos radar funcionando na rodovia e desenvolvem velocidades muito maiores. Junto a isso, né, as rodovias, principalmente aqui na região de Bauru, todas elas foram ou estão sendo agora, ou estão sendo finalizado a duplicação, o que permite, então, uma velocidade máxima muito maior. Até cerca aí de 10 anos atrás, ou 15 anos, as rodovias nossas aqui em torno de Bauru eram pista única e velocidade de 80 km por hora. Hoje elas são pistas duplas e com velocidade de 110 km por hora. Então, ou seja, o carro chega muito mais rapidamente ao animal quando ele para por aquela luz que atinge os seus olhos à noite. E junto com isso também as pistas foram duplicadas. Então, antes, esse animal, quando ia atravessar de um lado para outro de uma rodovia, vamos por aqui da Marechal Rondon, da Bauru Jaú, da Bauru Ourinhos e da Bauru Marília, ele tinha que atravessar o quê? 12 metros de pista, né? Ele atravessava 12 metros, já estava do outro lado. Hoje ele tem que atravessar 12 metros ou 15 metros de pista dupla, aí ele vai para um canteiro central, aí ele vai ter que atravessar de novo mais 12 ou 15 metros. Então, nós, no mínimo, nós duplicamos a possibilidade dele ser atropelado só atravessando essa rodovia, tá? E ainda, principalmente em muitos trechos urbanos, preocupado com a segurança do usuário da rodovia, se cria algum tipo de mecanismo para evitar que um carro passe de uma pista para outra. Então se cria aquela chamada defensa New Jersey, que é uma barreira de concreto contínua, que chega a alguns absurdos, como havia sido feito lá na região de Marília, quando duplicaram a Bauru Marília, de mais de 20 quilômetros contínuo da barreira New Jersey. Ou seja, quando o animal tenta atravessar a primeira pista dupla, ele encontra aquela barreira, se ele não consegue pular, ele vai andando na pista, acompanhando aquela barreira. Então, imagina a chance que tem dos animais serem atropelados. Então, é uma série de circunstâncias que ocorreram através desses anos todos com desenvolvimento, mas sempre aquele desenvolvimento preocupado com o quê? Conforto e segurança do homem. Então, nós sempre pensamos o quê? De que maneira nós vamos evitar acidente com o motorista, de que maneira o carro desgovernado ele não vai passar para outra pista, de que maneira ele consegue enxergar mais e distante quando ele estiver dirigindo à noite, sempre preocupados somente com a vida humana. Isso levou o quê? A gente vê hoje, se você só se preocupa com um lado, joga todos os seus esforços para um lado, a gangorra vai se desequilibrar. Então, hoje a gente tem estradas extremamente seguras, né? Aqui na região de Bauru nem se fala, acho que todas as rodovias nossas estão já duplicadas. Isso diminui acidentes de colisão, coisas desse tipo. Porém, explodiu, né, a questão dos atropelamentos desses animais, chegando assim a um absurdo, que desses últimos 3 anos, animais que nem a gente tinha mais
a noção da quantidade deles na nossa região, como onça parda, lobo-guará, tamanduá-bandeira, sendo atropelados aí todo mês, toda semana, uma coisa que, inclusive hoje, né, o atropelamento ele está incluído em algumas regiões como a causa da extinção local de algumas espécies. Ou seja, é um problema que há 15, 20 anos nunca foi citado como causa de extinção de animais, hoje diversos trabalhos já colocam, né, como o atropelamento a principal causa da extinção local de algumas espécies. Ou seja, nós temos que balancear um pouco essa gangorra, nunca tirando a segurança para o usuário, mas aumentando a segurança também para os animais, que eles têm que atravessar essas rodovias. Nós temos que ter aquilo que a gente chama de fluxo gênico, ou seja, o gene desses animais, eles têm que ficar passando de população a população dessa espécie, senão, se elas ficarem isoladas em algum ponto, algumas pessoas falam, não, basta você telar ao longo de todas as rodovias. Mas aí, o que vai acontecer? Se esse animal ele não puder sair do lado direito para o lado esquerdo, possivelmente dentro de algumas dezenas de anos, a gente isola essas populações, elas começam só a se reproduzir dentro daquele número de indivíduos que ficaram do lado direito ou do lado esquerdo, acaba acontecendo os cruzamentos aparentados, endogamia, e aí você leva essa população também à extinção pela falta disso que nós chamamos de fluxo gênico, ou seja, manter ali os animais se reproduzindo entre indivíduos não aparentados. Então é uma discussão assim que seria só para um programa, que seria uma coisa muito grande, porque as soluções, infelizmente, elas não são simples. A gente vê as pessoas falando, não, é só cercar ou é só por a passagem de fauna. Isso é muito simplista a gente falar nisso só. Passagem de fauna, que é tão propagada, ela não é a solução, ela é mais uma ferramenta que tem que ser utilizada para que a gente possa diminuir o número de atropelamentos. Acabar com o número de atropelamentos, isso nós não vamos conseguir de maneira nenhuma. Mas quando a gente sabe que a estrada atravessa uma área que tem mata de um lado e mata do outro lado, ou seja, eu tenho todas as condições ali para que os animais estejam tentando atravessar naquele local. E não podemos simplesmente impedi-los de atravessar. Nós temos que permitir que eles atravessem com segurança. Então tem que ter estudos vendo que tipo de animal existe, que uso ele faz para atravessar. O que adianta eu fazer um túnel se eu estou atropelando animal que só atravessa pelos galhos das árvores, como o macaco? Ele não vai descer no chão e atravessar por um túnel, por quê? Porque se ele descer no chão, ele fica muito fácil para ser predado, né? Eu não posso fazer uma ponte de corda no alto para que atravesse o cachorro do mato, que não sobe em árvore. Então, quer dizer, nós temos que estudar a fauna local, né? Nós temos que ver que tipo de equipamento eu vou oferecer para esse animal ele atravessar e, principalmente, eu vou ter que monitorar para ver, primeiro, se os animais estão usando aquilo que eu fiz. Porque o homem, ele não é um bicho para ele saber o que realmente o bicho gosta. Você estuda comportamento, você estuda biologia, você, por mais que você queira, você faz aquilo, aí você tem que ver se o bicho gostou daquilo que você fez. Ou seja, aquele animal que é o problema que está acontecendo e está usando aquela passagem, está usando, ótimo. Se não está usando, por que não está usando? A passagem ficou muito escura, a passagem ficou muito clara, a passagem ficou muito estreita, ou algum outro animal usou aquela passagem como um campo de alimentação, né? Porque passa muito animal que serve para o alimento e ele se estabeleceu ali, os animais percebem pelo cheiro que tem um predador vivendo. Então, é uma coisa assim, muito mais séria, né, do que as pessoas imaginam. E junto com isso, nós temos a questão da mudança da paisagem local. Então a gente vê assim, por que estão aparecendo tantas onças agora na região de Bauru? Nós temos uma teoria para isso, né, que já foi, inclusive, está sendo provada em alguns trabalhos, que foi o quê? Foi o encerramento da permissão de queima da cana. Por quê? Porque as onças aprenderam a se reproduzir na cana. Quando você fazia a queima da cana, a queima é feita em círculo, né? E num talhão inteiro, numa coisa muito grande. Então você queimava uma quantidade muito grande de cana, pondo fogo
e em toda a beira dessa cana, e o fogo vinha de fora para dentro. Então você acabava matando os filhotes de onça que estavam lá. Os pais, às vezes, as mães, elas conseguiam sair correndo, mas os filhotes não conseguiam, eram pegos pelo... Então a queima de filhotes era muito grande. Eu lembro sempre aparecendo em matéria, chegava no zoológico, os filhotes todos queimados, tudo. Quando se proibiu a queima da cana e se passou para a colheita mecanizada, aí o que acontece? Essa colheita é feita em um sentido. Essa colheita, você só colhe durante o tempo que você está carregando. Você não sai com 10, 20 máquinas derrubando tudo na vez. Por quê? Porque essa colheita vai carregando o caminhão. Então, a fêmea que tiver com filhote, ela tem tempo de pegar o seu filhote, tirar daquele local, levar... Por quê? Porque isso tudo causa muito barulho. A máquina faz barulho grande, caminhão, buzina, gente... Então, ela tem todo o tempo. Então, quer dizer, a sobrevivência desses animais hoje está sendo maior. E quando a gente fala na mudança de paisagem, o que é? Às vezes você estuda um determinado local, você descobre que naquele local tem esse o animal que atravessa muito. Aí você faz ali a passagem de fauna, o viaduto, alguma coisa para aquele animal. Mas, de repente, naquela área era uma área de plantio de laranja. Então, aquele animal que frequentava ali é porque aquele ambiente estava propício para ele. Aí o preço da laranja cai, o produtor chega lá, resolve tirar toda aquela laranja e começa a criar carneiro. Ou seja, você mudou toda a situação daquele local. Então, aqueles animais, eles podem ter saído dali, ido atrás de um local mais agradável, onde eles acham mais o alimento, e outra espécie que se adapta melhor àquele pasto, a conviver junto, que pode vir habitar aquele local. E esse novo animal que vem, ele pode não utilizar aquela passagem feita. Então, você tem que fazer passagem de fauna, você tem que fazer cercamento para induzir o animal à passagem de fauna, mas tem que ver se você está mudando, se os animais estão sendo diferentes daquele que você estudou, se os animais estão usando, ou se você precisa fazer, deixar aquela passagem e fazer outra mais à frente, porque eles passaram a passar a 2 ou 3 quilômetros à frente disso. Então, é uma situação bem complicada, né? A gente não vai resolver esse problema da noite para o dia, porém, né, já existe o como fazer, né? Já se sabe como fazer, já se sabe o que tem que estudar, se sabe as metodologias para mitigar, só que isso tem um custo e nós temos que pagar esse custo, tá? Então, o grande dilema hoje é justamente esse: mas para fazer isso tudo eu vou ter que aumentar o pedágio. Não sei. Isso aí, que eu sei é que existem as metodologias, e se a gente quer um mundo mais harmonioso com o meio ambiente, se a gente quer que as gerações futuras tenham a mesma chance que nós tivemos, até de contemplação desses animais, se a gente quiser manter esses ambientes ecologicamente mais equilibrados, nós vamos ter que pagar esse custo, né? Que foi um custo que ele é gerado hoje, por quê? Pelo conforto, né, e as melhorias que a gente procurou para a nossa espécie. Luiz, nós falamos muito dos animais silvestres em rodovias, mas a gente tem registrado a presença deles em boa parte aqui no trânsito urbano, até por conta da vivência deles, né, em áreas próximas à proteção ambiental, né, áreas de proteção ambiental, córregos. Só para dar 2 exemplos, a gente tem o problema do saguis ali próximo ao Unesp, ao Hospital Estadual, até mesmo próximo ao Zoológico, e a gente tem sempre a ocorrência de atravessamento de capivaras ali próximo à linha do trem, na Avenida Comendador José da Silva Marta. No trânsito da cidade, esse trânsito urbano aqui de grande circulação mesmo de veículos, o que é que pode ser feito? Nessa questão do trânsito urbano, né? A administração, ela lançou um programa esse ano, onde quando a gente sabe que no local teve um atropelamento, ou a gente sabe da presença constante desses animais, tá? A gente está, primeiro, tomando aquelas medidas necessárias para alertar o motorista, né? Aqui naquele local tem passagem de animais selvagens. Então, próximo ao trilho ali na Comendador José da Silva Marta, mais precisamente, a rua, o nome eu não me lembro, eu não sei que lá,
Tirintã. Benevenuto Tirintã. Benevenuto Isso, Tirintã. naquele córrego ali mesmo. Isso. Então, aquele córrego, veja só o que aconteceu. Primeiro, ali nós temos as áreas de preservação permanente, que é aqueles 50 metros ao lado da margem direita ou da margem esquerda, que tem que ser preservado. Quando a gente preserva isso, nós despoluímos o córrego, como a gente fez agora, nós criamos toda a possibilidade de um retorno da fauna. Por quê? Porque essas APPs são sempre interligadas, né? Ou seja, ela começa em uma nascente que forma o córrego, que deságua num rio, que vai desaguar em outro rio. Então, nessas APPs, quando são preservadas, nós temos aquilo que a gente chama de corredor ecológico. Então, teoricamente, um animal hoje, ele poderia sair lá em Pederneiras, né, aonde deságua o Rio Bauru, e chegar aqui, né, na Comendador José da Silva Marta, andando tranquilo e seguramente pelas APPs. Por quê? Porque ela subiria o Rio Bauru, né, passaria em Córrego das Flores e depois ela chegaria ali no Córrego da Grama, que acho que é ali, né? Ou seja, isso era o que era para acontecer. Então, quando você vai possibilitando, isso vem acontecendo mais. O que aconteceu? Nós recebemos a informação que capivaras estavam atravessando pela pista. Fomos checar o local e o que a gente encontrou? A pista passou por cima desse córrego e foram feitas as passagens para o córrego, né? Tubos de aço ármico. Tem 3 tubos colocados de 1 metro cada um, que possibilitava tranquilamente que a capivara atravessasse por dentro desse tubo, uma vez que o animal que usa a água, que atravessa pela água, e o córrego ali é bem raso, ela andaria por dentro desse tubo. Só que esses tubos foram entupindo com o tempo. E quando nós fomos ver ali, o que aconteceu? 2 desses tubos já estão quase totalmente entupidos, né? E só mais um desse tubo que está conseguindo passar água, mas só pela metade dele. Então, as capivaras se viram impedidas de atravessar pelos tubos ármicos, que não foi feito com essa intenção, foi feito de dar vazão à água nas épocas de chuva, tal, mas o animal achou aquele lugar e está usando aquilo como passagem de fauna. O que aconteceu com os animais? Eles passaram a andar pelo barranco naquela parte e atravessar a pista. E nós fomos informados que isso estava acontecendo com uma constância muito grande e principalmente no horário que as atividades, que as capivaras iniciam a sua atividade, que é por volta de 5h30, 6, 7 horas, né? onde elas passam, né, a estar andando para procurar alimento, que é justamente a hora de pico de tráfego. Então, nós solicitamos junto à Indurb, apresentamos ao prefeito essa situação e apresentamos a solução, que era fazer o quê? Primeiro, alertar os motoristas que à frente ele poderia encontrar esses animais atravessando a pista. E solicitamos que fosse feita, junto com a Indurb, o estudo para redução de velocidade naquele local, próximo aonde esses animais atravessam, que é próximo ali onde essa rua cruza com o riacho. Então, a Indurb foi com a gente, eles colocaram, então, redutores de velocidade nos 2 sentidos e colocou as placas explicando, olha, à frente, passagem de capivara, com imagem de capivara. Então, com isso, o que a gente pretende fazer? Conscientizar os motoristas e solicitamos à Secretaria de Obras, que já foi vistoriar o local, que vai ter que ser recuperado aquela passagem de água. Então, assim que ela tem a condição de ir recuperar, possivelmente ali, acho que vai ter que ser aberto aquela pista. Alguma coisa, as capivaras voltam a ter a sua passagem que elas utilizavam sendo a própria passagem de água. Nesse momento, tem um outro setor próximo ali próximo ao cemitério do IP, né, que é ali a Vicente Aiello, que foi feita hoje como uma estrada mesmo, né, é uma estrada de entrada hoje para a cidade. Ali também nós já soubemos de 2 atropelamentos de uma espécie de felino de pequeno porte, que é o gato morisco, né, uma espécie em extinção, e foi muito próximo esses atropelamentos. Então a gente está agora estudando aquela área para que a gente possa fazer a mesma coisa. Se for possível, solicitar que a prefeitura faça a passagem por baixo de fauna, ou então alertar os motoristas e reduzir a velocidade desse local. É aquilo que eu falei, existem diversas ferramentas para serem feitas, muitas vezes essas ferramentas têm que ser utilizadas em conjunto ou isoladamente. O que não pode é saber que naquele local ou próximo àquele local estão ocorrendo atropelamentos e você achar que isso foi uma fatalidade.
sim, é uma fatalidade, vão ocorrer atropelamentos a vida inteira, não vai conseguir. Agora, se a gente sabe que isso está ocorrendo com uma frequência ou que isso pode ocorrer, é muito melhor a prevenção. Luiz, a questão das queimadas em Bauru, a gente sabe que existem, como você mesmo citou agora há pouco, existem já técnicas muito mais modernas, né, menos danosas ao meio ambiente, à saúde da população. As pessoas ainda continuam utilizando em demasiado as queimadas. Qual é a origem das queimadas em Bauru? Por que as pessoas, mesmo com tantas campanhas de conscientização, com tantas técnicas mais modernas, ainda se utilizam das queimadas nas lavouras? Bom, o homem tem uma relação com o fogo extremamente íntima, né? Foi graças ao fogo que possibilitou até que o homem se dispersasse, né? Por todas as terras, porque com o fogo ele conseguiu iluminar o seu caminho, com o fogo ele conseguiu cozer aqueles alimentos mais duros, que possibilitou com que ele, então, aumentasse a sua gama de alimentos à disposição. Com o fogo lhe permitiu se aquecer e nos locais mais frios, e dessa maneira ele suportar regiões que tenham inverno muito mais fortes e habitar também esses locais. E com o fogo lhe possibilitou lá atrás ser a única ferramenta onde ele podia abrir áreas enormes, né, para que ele pudesse então cultivar aquele alimento que ele preferia. Só que isso que nós estamos falando é na evolução, né, lá atrás, né? Isso é centenas, milhares e milhares de anos. Hoje, né, para dentro do meio urbano, você não vai achar uma explicação razoável para o fogo, a não ser que seja para acender uma vela no momento que cai uma energia, ou para você fazer uma fogueira de São João ali, depois apagar, certo? Ou seja, não é plausível, né, que a gente possa estar queimando hoje, provocando fumaça, provocando essa agressão contra o meio, né, quando esse fogo perde esse controle, para desculpas como, caiu muita folha seca e da minha árvore, eu varri tudo e o lixeiro ele não leva, então eu queimo aqui. Ou seja, você queima, você resolve o seu problema, mas olha a perturbação que você faz em todo o seu entorno, ou o perigo de um vento levar um fogo desse voando numa folha, cair num terreno baldio e você perder esse controle. E esse fogo, depois de colocado, né, quantos animais pode estar perdendo ali o seu ninho, o seu ambiente, o seu local de alimentação, o seu ponto de fuga. Então, quer dizer, o fogo hoje ele é utilizado mais por uma, vamos dizer assim, uma comodidade que algumas pessoas têm para fazer ou serviço mais rápido ou serviço muito mais barato, né? Você queimar um terreno, ele não custa nada monetariamente, enquanto que você tivesse que roçar, ele ia ter um custo muito grande. Então, você faz campanha, você explica, você fala que não pode, né? Mas é do mesmo jeito em que você fala, olha, não dirija falando no celular, que você perde a atenção e você bate... E todo mundo batendo no carro. Hoje, falar o celular é o maior motivo de acidente automobilístico. Aí você fala, não ultrapasse os 100 km, os 110 km. Aí você pega à noite, todo mundo andando a 150. Quer dizer, informar é uma coisa. Agora, quando passa por mudança de comportamento, isso leva gerações. Então, esse é um processo muito lento. Por quê? Porque aquela criança que hoje começa a aprender desde cedo, desde pequenininho, que não se deve brincar com fogo, que o fogo é perigoso, que o fogo mata bichinho, que tem solução para o fogo, blá, 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 até ela atingir a idade adulta, quando ela é que vai decidir pelo uso ou não disso, você tem um tempo muito grande. Então, você tem que trabalhar, sim, com educação, é fundamental, porque nós vamos mudar o comportamento. Mas, infelizmente, né, você tem que também trabalhar, ao mesmo tempo, com uma repressão muito forte. O quê? Como? Multa, né, prisão, se for o caso. Olha o que está acontecendo nesse momento lá na Chapada do Veadeiro. O fogo está sem controle nenhum, né? Isso quer dizer, está destruindo tudo, já mais de quase que 30% ontem do parque. Já foi totalmente queimado, e se as chuvas elas não chegarem lá, como se espera que chegue, nesse final de semana que entra agora, né? Aí por volta aí do final e desse mês de outubro, o que vai acontecer? Não se sabe até onde esse fogo vai. E o que você vai fazer? Você vai destruir um ecossistema. Era justamente isso que eu ia te perguntar. O que se perde percentualmente em termos de biodiversidade? Olha, quem não consegue fugir, morre.
Quem está nascendo morre. Quem ia reproduzir esse ano não se reproduz porque não tem mais local para fazer ninho ou para cuidar e das suas crias. E não tendo alimento mais, quer dizer, quem depende de matéria verde para se alimentar, aqueles herbívoros, ele não vai ter matéria verde. Ele vai ter que sair daí, ele vai ter que procurar um outro local. Quem depende de fruta, quanto tempo para ter de novo aquela árvore se recuperar desse incêndio para dar fruto? Se fosse essa época do ano, nós não vamos ter esse fruto silvestre. Esse bicho vai ter que sair atrás para outro local. Eles saindo, muitos deles podem não voltar. Muitos deles podem encontrar terrenos hostis para eles, já ocupados por outros da mesma espécie, que vão expulsá-los de lá. Eles vão acabar invadindo o meio urbano, eles vão ser atropelados muito mais, por quê? Porque eles vão ficar andando por todo lugar, eles vão ter que andar muito mais atrás de um novo espaço para ele. Então, assim, é imensurável, né, o dano ambiental num caso como esse que nós estamos assistindo lá. Bom, só para a gente encerrar, estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com o Luiz Pires, que é diretor do Zoológico Municipal de Bauru. Falar aí algumas boas notícias, né, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, Luiz. O Zoológico de Bauru tem conquistado alguns resultados interessantes com relação à reprodução de animais em extinção. Eu queria que você contasse aqui para gente. Hoje a gente até diz, né, que o que a gente conseguir fazer a reprodução sobre cuidados humanos é uma vitória. É uma vitória por quê? Porque a cada lista nova que sai da fauna brasileira em extinção, N espécies novas entram. Então, o sucesso hoje é quando a gente realmente fala, nossa, reproduzir essa espécie. Então, eu sei que eu tenho a capacidade hoje de que, se necessário, né, esses animais nascidos em cativeiro possam receber um treinamento de reversão à situação dele selvagem e pode voltar primeiro em locais onde eles foram extintos pelo homem, desde que você resolva qual o problema que ocorreu a extinção. Exemplo, Chapada dos Veadeiros. Os lobos-guarás saíram todos de lá. Eles tiveram que fugir, senão eles foram queimados. Nós vamos ter um vazio ali dentro até com que aquele local se recupere e os animais possam voltar. Será que a gente não consegue isso mais rápido, pegando animais nascidos em cativeiro e já colocando diretamente lá, a partir do momento que o local ele se recupere e tenha suporte para essa espécie? Isso é possível. Nós fizemos isso e no Brasil com o mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado, que é uma espécie que só existe no nosso país, ela chegou praticamente a ser extinto. O número de indivíduos em vida livre, ou seja, no seu ambiente de ocorrência natural, chegou a ser a menos de 300 indivíduos. Quando você diminui de 500, para mamíferos, quando você diminui de 500 indivíduos não aparentados, você já tem uma população condenada a se extinguir, porque você não vai ter uma diversidade genética tal que suporte essa população por muitos tempos. Você vai começar o que a gente falou lá no início, as reproduções entre indivíduos aparentados, e essa população vai acabar desaparecendo. O que foi feito? Primeiro, foram localizadas áreas aonde esses animais existiram e deixaram de existir. Por quê? Porque foi derrubado o seu ambiente, porque foram caçados, foram retirados para servir como animal de estimação. Acharam essas áreas estavam algumas na mão da União ou do Estado, que eram reservas agora, e grande parte dessas áreas estavam na mão de particulares. Aí foi feito um trabalho de educação ambiental. Chegou lá no proprietário, olha, o senhor tem dentro da sua mata, dentro e da sua chácara, da sua fazenda, o senhor tem uma área de mata que é preservada, que se o senhor mantiver assim, nós podemos até trazer o mico-leão-dourado de volta. Olha que legal, o senhor vai poder ter na sua fazenda uma colônia. Então foi sensibilizando essas pessoas. E elas abraçaram essa ideia. Não, se vier para cá, eu não vou deixar entrar caçador, não vou deixar ninguém vir aqui, eu vou conservar, eu vou deixar essa área garantida. Aí o que fez? Precisava dos animais. Então se buscou nos zoológicos, né? Zoológicos europeus, zoológicos americanos, se buscou os animais nascidos, que eram brasileiros, que estavam mantidos zoológicos, nascidos lá sob cuidados humanos, trouxeram esses animais de volta, e aí a gente tinha o quê? Nós tínhamos o ambiente onde eles viveram, então era um ambiente propício para eles.
nós trabalhamos a causa que levou eles à extinção nesses ambientes. Então, e não tinha mais, que era o quê? Palmiteiro, o desmatamento, a queimada. Garantimos que aqueles proprietários iriam pôr a segurança necessária para não deixar acontecer de novo, né, a retirada desses animais por traficantes. Trouxe esses animais para esses locais. Hoje, o mico-leão dourado, passado 20 e poucos anos, é um animal prestes a sair da lista de animais em extinção. Então, assim, isso é possível, e os zoológicos são fundamentais para isso. Por quê? Porque a gente consegue manter esses animais, a gente consegue estudar, fazer a reprodução desses animais, e esses animais também servem muito para sensibilizar a população, para que as pessoas possam conhecer e ver o que nós estamos deixando perder, né, por simplesmente falta de ação nossa. Né? Por quê? Passar aí na estrada, ver o animal atropelado e não ligar. Né? Ou ver uma queimada em um terreno, em uma propriedade, e não ligar. Ou ver que se desmata uma área enorme sem se preocupar, né? E não quis escrever. O que os zoológicos fazem é sensibilizar. Olha, tá vendo? Todas essas agressões ao meio ambiente, aquele animal que você viu lá no zoológico, ele não tem como existir. Ah, mas coitadinho, ele está preso? Não. Ele está tendo a garantia da sobrevivência, esperando que as gerações futuras sejam mais conscientes que a nossa. E que aí sim se ache locais onde os ancestrais desses animais viveram e os filhos desses que hoje nascem sob cuidados humanos possam estar habitando novamente aquele local de onde eles nunca deveriam ter sido extintos. Luiz Pires, diretor do Zoológico Municipal de Bauru, fazendo a gente refletir e repensar aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Eu queria agradecê-lo mais uma vez pela presença, Luiz, pelos esclarecimentos, por trazer todo esse conteúdo importante para reflexão crítica aqui de quem nos acompanha. Eu que agradeço, ou seja, a gente pinta um quadro, né, que as pessoas podem falar, mas ele está pessimista. Não é. Essa é uma realidade que a gente está vivendo, né? Quem, como eu, trabalha 35 anos diretamente com fauna, a gente viu o que mudou, né, nesse período todo. Felizmente, agora, as gerações que estão vindo, a consciência é totalmente outra, mas ainda falta o quê? Falta ainda mais 20, 30, 40 anos para eles substituírem esse bando que se encontra hoje lá em Brasília, né, que só pensa em política de proveito próprio. Então, enquanto esses jovens que estão hoje, que foram formados com uma visão diferente, não estiver comandando os destinos desse país e não puderem estar promovendo políticas de conservação realmente, a gente só espera que, né, os nossos animais, a nossa fauna, o nosso meio ambiente sobreviva a esses anos que ainda faltam. Tá difícil. Obrigada, Luiz, mais uma vez. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.